Há mais de 50 anos, a Marvel e a DC vêm competindo entre elas para poder conquistar o título da melhor editora de quadrinhos do mundo inteiro. E para poder conquistar esse título tão cobiçado por várias empresas, as duas editoras tiveram que trabalhar mais do que eles deveriam trabalhar durante horas, dias, meses e anos inteiros sem se dar ao luxo de fazer uma pausa para poder descansarem. E tudo isso só para poder agradar o seu público, que é você, seu ingrato. Só que, acontece que quando se trabalha com tanta intensidade, muitas coisas vêm de uma vez só. Como por exemplo, novos poderes, novos universos alternativos, novas camadas de existência e por fim, e o mais importante, novos heróis e vilões. E é por essa razão que eu decidi hoje trazer mais 20 personagens novos que a Marvel e DC introduziram nos seus quadrinhos no ano de 2023. Oi, eu sou o Ross Knight e se por acaso vocês foram novos por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Monster Nerd. Número 1. A Vigília, DC. Já que no primeiro vídeo nós começamos com um personagem da Marvel Comics, então fica meio justo nesse vídeo a gente começamos também com um personagem da DC. A Vigília é um grupo de super-heróis que apareceram pela primeira vez no planeta Lázaro, Lendas Renais. E até agora o grupo possui 5 membros misteriosos, habilidosos e interessantes, sendo eles Saya, Castle, Arclight, George e Taiga. Saya possui a habilidade que o permite invadir qualquer lugar e burlar qualquer sistema de segurança que possa existir. Ou seja, o cara é foda. E apesar de ser humano, Saya não possui um rosto ou uma pele que lhe permite ter uma aparência humana, mas sim uma máscara que lhe permite roubar o rosto de qualquer pessoa quando é necessário. E um dos membros de seu grupo já chegou a mencionar uma vez que ele também possui ossos semi-elásticos, e é por isso que ele consegue mudar a estrutura do seu corpo. E enquanto a George, ela é simplesmente a melhor artista marcial do grupo. E é claro, isso não é tudo. Porque como já foi citado na obra, ela também possui uma quantidade absurda de fibras musculares de contração rápida em seu corpo. E isso faz com que ela consiga se mover mais rápido que uma câmera pode gravar. E é por essa razão que vocês estão vendo esses borões ao redor dela enquanto a mesma luta. E quando ela decide usar tudo que ela tem num combate, ela pode se mover muito mais rápido ainda, excedendo a frequência vibracional das partículas subatômicas, o que significa que ela pode atravessar objetos sólidos e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E teve um momento no quadrinho que ela também foi capaz de mover até mesmo uma nave quando teve seus poderes ampliados. E outro membro interessante desse grupo é Taiga. O cara é basicamente um Hulk do grupo. Ele é absurdamente forte, não sente dor e por cima ele pode se curar sem parar enquanto estiver lutando sobre o efeito dessa droga que ele fica tomando toda hora. Ou seja, além de bruto, o cara também é do tipo suicida. E depois temos a Arclight, que é basicamente um cara que pode criar e manipular a eletricidade. Só que, não pense que isso é um negócio tão simples assim, porque o cara consegue ser bem complexo quando vai usar seus poderes. E é por isso que ele consegue até mesmo desintegrar um adversário, ou ser imune a um poder que é capaz de fazer isso. Porque para você desintegrar um objeto, você precisa primeiro negar ou anular a pequena força eletrostática que mantém átomos e moléculas unidos. E acontece que quando esse cara fica com raiva, ele é capaz de criar um campo eletromagnético para evitar que algo desse tipo aconteça com ele. E o último e não menos importante membro desse grupo é Castle, um garoto que foi criado para ser o cara mais inteligente do mundo inteiro. Sim, esse garoto foi criado para ser mais inteligente que Batman e Luthor juntos. E é por isso que ele é o único no grupo que consegue até mesmo prever o que vai acontecer no futuro. Bem, ele na verdade não prevê um futuro, mas tudo que ele faz parecer que ele consegue sim. E é claro, ele também é muito frio para alguém da sua idade. Várias vezes ele na obra já foi capaz de matar pessoas e encarar a morte sem mostrar ou mudar essa sua expressão de peixe morto. Número 2. O Perdido, Marvel. Antes do universo existir, existia o ser que era conhecido como The Last One, ou Perdido em português. O nome verdadeiro desse ser é Kal-Ora. Kal-Ora foi criado pelos celestiais para poder manter ordem entre seus criadores. Mas após ter sido tomado pelo tédio, o Perdido decidiu criar seres conhecidos como Beyonders. E depois ele deu a cada uma das suas criações uma fração do seu poder. Só que algum tempo depois os Beyonders de algum jeito roubaram o poder do cara. E depois eles prenderam mesmo numa lua que ficava fora do multiverso. E após apagaram mesmo das suas histórias, eles alegaram que foram criados diretamente pelos celestiais para poder manter a ordem entre os mesmos. Mas mesmo sem seus poderes, o Perdido conseguiu escapar da sua prisão, e agora ele quer todo o seu poder de volta. E parece que nada por enquanto pode parar o mesmo antes de conseguir alcançar os seus objetivos. Ou seja, a única coisa que os Beyond podem fazer por enquanto é só correr e se esconderem. Porque os poderes que eles roubaram de seu criador não funcionam no mesmo. E quanto aos seus poderes? Bom, o Perdido pode fazer literalmente tudo que você possa imaginar. Porque ele é simplesmente mais poderoso que esse cara aqui. E olha que esse cara não é pouca coisa não. Número 3. Ramalak, DC. Ramalak apareceu pela primeira vez na primeira edição do último quadrinho da Power Girl. E apesar da gente não ter muitas informações sobre ele, a gente pensou mesmo assim trazer o cara nesse vídeo. Porque tudo indica que esse cara no futuro vai se tornar um grande problema para toda a família do Superman. Ramalak é um cara que odeia bastante todas as pessoas que carregam o símbolo de Krypton. E sabe por quê? Porque no passado alguns kryptonianos destruíram todo o seu planeta após seu povo se recusar a viver como escravos. E desde então, ele tem estudado a fisiologia do kryptoniano e construindo também armas que são capazes de ferir qualquer um dessa mesma raça com uma extrema facilidade.
Número 4. Adana, Marvel. Adana é a nova vilã do maior caçador de vampiros do universo da Marvel. E ela também deve ser o vilão com o visual mais sinistro que Blade já teve até agora. Sim, Adana consegue ser mais dark que Dagon e Drácula juntos. Adana não é uma vampira, ghoul ou um lobisomem. Ela é simplesmente um ser sombrio que permaneceu adormecido por milênios e que todos os seres sobrenaturais de puro sangue temem. E deve ser por essa razão que quando ela despertou, todos eles sentiram sua presença, menos o caçador de vampiro, é claro, porque ele é apenas um meio-sangue. Apesar de possuir uma forma humana, Adana não possui pele, e quando a gente olha para ela, a única coisa que a gente consegue enxergar são fibras musculares. E é claro, Adana possui um vasto conhecimento sobre magia, pode viajar entre dimensões, pode se comunicar ou controlar qualquer criatura sobrenatural que existe no mundo, e como também, ela pode induzir medo nos seus inimigos. E alguns personagens importantes como o Mago Supremo, por exemplo, já citaram que Adana é literalmente imortal. Na verdade, existe apenas uma única arma em toda a existência que pode matar esse ser. E essa arma é o Portador da Luz, uma espada que pertence ao Lúcifer e que foi criada pelo próprio Deus Supremo da Marvel. Ou seja, o negócio é pura apelação. Número 5. City Boy, DC. Por muito tempo, Cameron King viveu com sua mãe solteira. E apesar de sua mãe não ser uma daquelas que se encaixava na categoria das melhores mães do mundo, ela amava mesmo assim. Mas um certo dia, ela levou o garoto para ir visitar o seu avô em Metrópolis, e ao chegar lá, a sua própria mãe se aproveitou da distração do garoto para poder assim abandonar o mesmo. E foi então que Cameron descobriu que sua mãe tinha conhecido um novo homem que não queria seu filho por perto em Gotham. E depois do ocorrido, Cameron cresceu sob o cuidado de seu avô, mas ele passava a maior parte dos seus dias se esquirando nos cantos mais sombrios da cidade, para poder evitar garotos da sua cidade que ficavam infernizando a sua vida com o fato dele não ter uma mãe. E foi desse jeito que ele acabou descobrindo o local onde um cientista que trabalhava diretamente para Darkseid ficava. E nesse local, o cientista conhecido como Dr. Macrisson tentava criar uma tecnologia que podia dar a um ser humano a capacidade de se conectar com a essência de uma cidade. E quando o cientista ligou a máquina, a tecnologia ignorou os voluntários que estavam presentes no local e acabou escolhendo o garoto. Basicamente, ela escolheu aquele que fazia dos cantos mais sombrios da cidade a sua própria casa. E depois desse acontecimento, muitas coisas ruins aconteceram na vida desse cara, o que o levou a se tornar um super-herói de Metrópolis. City Boy pode não só conversar com uma cidade como se estivesse conversando com uma pessoa normal, como também ele pode fazer a mesma localizar qualquer coisa que estivesse sob seu domínio, como por exemplo, joias e dinheiro. E ele também pode fazer a cidade criar portais ou mostrar tudo que já aconteceu no passado. Em alguns momentos de fúria ele já mostrou que pode criar avatares de batalha de uma cidade. E como também, ele já mostrou que pode fazer a mesma se expandir para poder assim conseguir ter mais poder num lugar que ele não deveria ter. Como numa selva, por exemplo. Número 6. Blowback, Marvel. No ano passado a Marvel lançou mais um quadrinho da Tempestade. Só que dessa vez, a história desse quadrinho não se passava no presente, mas sim no passado, nos anos 80 para ser mais exato. E nessa história, a Marvel nos apresentou um novo personagem chamado Blowback. No princípio, Blowback apareceu como um vilão da Tempestade, mas depois nos foi revelado que na verdade Blowback era um alienígena do bem, só que do tipo desesperado, que só queria achar uma forma de salvar seu planeta natal. E é claro, a pessoa que possuía os meios ou o poder para poder ajudar o mesmo a conseguir alcançar esse objetivo era a Tempestade. E assim como a Tempestade, Blowback pode manipular também a temperatura como bem entender. E no último capítulo da obra, ele mostrou que podia até mesmo controlar os poderes da Tempestade contra sua própria vontade. E antes que eu me esqueça, na verdade, Blowback é uma persona protetora, que veio a surgir após um cara chamado Traven ter passado por situações traumáticas na sua infância. Número 7. Cosmortium, DC. Cosmortium é um grupo de super-heróis intergalácticos que nos foi apresentado pela primeira vez na edição número 1 do último quadrinho de Superboy, quando mesmo estava procurando por um lugar desprotegido na galáxia que ele poderia chamar da sua própria metrópole. E quando ele chegou num desses planetas que não possuíam um protetor, ele logo em seguida teve que lidar com alguns vilões que já estavam invadindo o lugar. E logo após a diversão terminar, 3 seres que pensavam que Superboy era um vilão chegaram derrubando mesmo em alta velocidade. E depois esses caras acabaram se apresentando como Cosmortium. Cosmortium é um grupo de super-heróis que tem como a sua maior prioridade destruir exércitos de clones de um vilão conhecido como Dominador X. E de acordo com as palavras dos mesmos, esse homem conhecido como Dominador X foi quem criou eles no passado após o mesmo combinar DNA de várias raças que eles julgavam ser mega poderosas. Ou seja, eles também são clones que nem o Superboy. E antes de escapar do QG desse vilão maluco, Pira, uma mulher que é capaz de atirar fogo pelas mãos e ficar gigante, Travis, o tecnopata super forte, e Rotruzal, o velocista, eram sempre expostos a situações de vida e morte para poder aprimorar suas habilidades únicas de combate. E antes que eu me esqueça, Dominador X criou mais um clone mega poderoso que eu acredito que vai aparecer bastante no futuro, principalmente num dos quadrinhos da tropa dos Lanternas Verdes. E esse clone misterioso chama-se Número 8, Infinito, DC. Infinito possui o título do clone mais poderoso que o Dominador X já criou na sua vida. Ele é o resultado final das suas pesquisas e a máquina perfeita de matar que ele sempre quis construir. Infinito possui várias habilidades e poderes interessantes, como por exemplo, super força,
super velocidade, durabilidade, criação de escudo a partir da manipulação da matéria e por aí vai. E na quarta edição, durante uma batalha, infelizmente o clone foi vencido e destruído. Mas depois do Dominador X escolher seu DNA, ele criou uma versão mais poderosa do infinito. Só que momentos depois o vilão acabou sendo preso pela tropa dos Lanterna Verdes, antes mesmo da sua criação atingir a fase adulta. Agora o pequeno infinito e seu criador estão presos em algum lugar por aí, mas tudo indica que não será por muito tempo. Número 9. Anathema, Marvel. Só existem 3 coisas na Marvel que é capaz de fazer Hulk perder total controle de seus atos. A primeira é a presença de Thanos, a segunda é a presença do General Ross, e a terceira, meus amigos, é quando um novo Hulk aparece e resolve se auto-intitular a criatura mais forte que existe. E nós já vimos várias vezes algo desse tipo acontecer nos quadrinhos ao longo dos anos. E dessa vez, aconteceu no último quadrinho da She-Hulk, quando a Marvel nos apresentou a nova She-Hulk conhecida como Anathema. Antes de se tornar Anathema, April e Mark Boff eram um casal de cientistas em comum que se conheceram na internet. E após os dois perceber que eram muito parecidos, eles acabaram se tornando um casal. E em pouco tempo depois eles se casaram e por fim acabaram decidindo se transformar num casal perfeito do Hulk. E sabe por quê? Porque eles simplesmente acreditavam que todos aqueles que possuíam o poder do Hulk, e até mesmo o próprio Hulk, não mereciam esse poder, já que eles nunca deram o mínimo valor ao mesmo. E em seguida eles deram um jeito de conseguir sangue do Hulk para poder criar um soro só para eles. E após alguns testes com alguns animais, eles finalmente decidiram injetar o soro. No princípio parecia que tudo tinha dado certo. O casal finalmente tinha conseguido tudo que eles sempre desejaram. Mas segundo depois, Mark acabou se transformando num cara grande, raivoso e com o cérebro de uma criança. Enquanto a April acabou se transformando numa mulher com um corpo pequeno e uma cabeça enorme. E algum tempo depois, enquanto ela e Mark enfrentavam She-Hulk e Jonathan Jack, April acabou absorvendo a energia de Jonathan com um traje que ela mesma tinha criado. E depois ela acabou absorvendo por acidente toda a energia gama de Mark. E logo em seguida ela acabou se transformando nessa criatura raivosa chamada Anathema. Além de possuir quase todas as habilidades que um Hulk normal possui, Anathema também possui habilidades acrobáticas e um estilo de luta desconhecido que faz dela um dos personagens mais perigosos do universo da Marvel. Número 10. A Kentude, DC. A Kentude são criaturas com uma aparência totalmente estranha que se auto-intitula exploradores do multiverso. E parece que eles possuem um vasto conhecimento sobre o que deveria ser a Speed Force e como ela realmente funciona. Ainda não se sabe ao certo de onde esses caras vêm, ou se eles são algum tipo de deus do tempo, vilões ou algo pior. A única coisa que eu sei é que esses caras estão muito interessados nos problemas que o Wild West está tendo com seus poderes atuais. E o que eles querem aprender com esses problemas, ninguém sabe por enquanto, porque eles nunca falam sobre o assunto para começar. E durante a obra em que eles apareceram, a Kentude mostrou que eles não são afetados pelo tempo, que podem viajar entre dimensões ou realidades alternativas. E na edição número 6 do quadrinho de Flash do ano passado, um deles foi capaz de criar uma arma que foi capaz de matar um parasita que podia devorar o próprio tempo. Ou seja, fraco eles não são. Número 11. Mãe dos Horrores, Marvel. No ano passado, Blade não foi o único super-herói que teve azar de ganhar um ser muito antigo e horripilante como alguém que odeia o mesmo. Porque o Hulk também teve esse azar. Só que no caso do Hulk a situação é bem pior. E quando eu digo bem pior, quero dizer que o que está atrás do Hulk, além de ser puro mal, também é uma entidade cósmica. E essa entidade responde pelo nome de Mãe dos Horrores, só para tu ver como o negócio é cabuloso. De acordo com algumas situações, a Mãe dos Horrores é uma criatura primordial que veio a existir sem o consentimento do próprio Deus Supremo da Marvel. Sim, quando Toa terminou de criar tudo que existe, um ser simplesmente se fez existir sem precisar da vontade do grande criador. E além de ser uma anomalia na grande criação, essa criatura também odiava Toa de todas as formas que se podia imaginar. E para poder desafiar o seu reinado, esse ser tomou a Terra para si. E depois, além de transformar a própria Terra num lugar de puro caos, ela também resolveu criar um filho chamado Udro, um ser que brilhava mais que o próprio Deus. E quando o Deus Supremo da Marvel testemunhou a criação dessa criatura que desafiava sua imagem e seu poder, ele se transformou pela primeira vez no ser que nós conhecemos hoje como The One Below All, só para poder colocar um ponto final no reinado da Mãe dos Horrores do jeito certo. Número 12. Nicholas, o Canalha, Marvel. Depois do casal Boff, a Marvel nos apresentou um novo vilão bem interessante nos quadrinhos da She-Hulk. E o nome desse vilão estiloso é Squadrill Nicholas. Squadrill Nicholas possui nas sombras o título do maior ladrão do universo da Marvel, apesar de não possuir uma aparência que prove isso. Mas não se engana com sua aparência, porque por detrás dessa cara de um homem simples se esconde o maior pilantra, folgado e manipulador do planeta Terra. Sim, Nicholas consegue ser mais desprezível e foda que o Homem de Ferro e Gata Negra juntos, e isso sem precisar se esforçar muito. E de acordo com suas próprias palavras, no passado Nicholas era tão normal quanto qualquer outra pessoa. Mas depois dele roubar o coração de uma bruxa, ele forçou a mesma a lhe tornar invulnerável e super forte. Ou seja, é praticamente impossível ferir esse cara, principalmente no mano a mano. E desde que ele apareceu nos quadrinhos da She-Hulk, Nicholas já invadiu com sucesso a casa do Quarteto Fantástico, um dos lugares mais bem protegidos do planeta Terra. E depois de vencer a She-Hulk numa luta corpo a corpo, só para demonstrar como ele é bom no que faz, Nicholas roubou o coração da She-Hulk sem que a mesma percebesse. Número 13.
Nítida, DC. Talvez você não saiba, mas nos últimos anos, a família do Besouro Azul tem crescido bastante. Com o aparecimento de alguns personagens como a Xiomara, por exemplo, em 2022, dessa vez foi a vez da Nítida aparecer como uma nova amiga e aliada do Besouro Azul. Nítida é um personagem interessante que teve seu visual inspirado na criatura mitológica conhecida como Kraken. E assim como a Xiomara, o besouro que está preso no corpo da Roma Lopes não foi criado pelos Rich, mas sim pelos Horizontes, um povo ET pacífico que teve vivido fugindo dos Rich pelo todo o universo. Nítida possui capacidade de encolher e aumentar seu tamanho absurdamente. E além de possuir super força, resistência a danos, super velocidade e sentidos aguçados, ela também é capaz de criar lanças e espada com a sua tecnologia. Mas não fique pensando que ela possui o título do besouro mais poderoso que apareceu no ano passado, porque esse título pertence ao próximo personagem dessa lista. Número 14. Besouro de Sangue, DC. Imagina quão poderoso você seria se possuísse a tecnologia do Besouro Azul e ao mesmo tempo se pudesse usar magia como John Constantine. Sim, você se transformaria na reencarnação da palavra apelão. E é exatamente dessa forma simples que eu descrevo esse novo vilão do Besouro Azul que tem dado bastante trabalho ao mesmo. Além de possuir super velocidade, voo, durabilidade, teletransporte e capacidade para criar qualquer tipo de arma convencional do nada, Besouro de Sangue também mostrou que pode usar sua magia para poder criar uma legião de Besouro de Sangue para poder lutar ao seu lado. E diferente de vários vilões do herói, esse vilão não quer nada com Jaime Reis. O único cara que realmente quer matar é Kajida. Ou seja, no ano passado a DC não nos trouxe mais uma briga dos poderes dessas tecnologias super avançadas, mas sim uma guerra de besouros apelões que se odeiam bastante para se matarem. Número 15. Thanos, Marvel. Thanos é um deus ancião da super tempestade que foi criado após a formação da Terra pelo próprio Demiurgo no passado, junto da sua irmã Gaia, Utgard Loki e outros da sua raça, antes mesmo dos humanos existirem. Com exceção da Gaia, Thanos e seus irmãos se mostraram naturalmente selvagens diante da própria criação logo após a sua formação, o que levou Gaia a selar todos os deuses na dimensão superior conhecido como Utgard, o lugar que veio a se tornar um novo lar desses deuses sanguinários momentos depois. Além de ser a própria personificação da tempestade e do próprio destino, por ser de um plano superior, Thanos enxerga os deuses do mesmo jeito que os deuses enxergam os humanos, como simples meros mortais. Thanos foi criado por Halloween e desenhado por Alex Ross, e é por isso que o cara possui um visual tão foda. Número 16. Olho Morto, DC. Amanda Waller guarda muitos segredos, mas um dos mais estranhos é a existência de seu sobrinho Arshon, também conhecido como Dead Eyes ou Olho Morto em português. Dead Eyes apareceu pela primeira vez no planeta Lázaro, Next Evolution, onde mostrou capacidade de contactar a sua tia através do plano astral. E além de ser um assassino fantástico, capaz de lutar contra ameaças que o superam em força e poder, Dead Eyes parece ter muito mais compaixão do que sua infame e cruel tia. Número 17. Belladonna, Marvel. Belladonna original era uma criminosa chamada Tilda Johnson, que frequentemente lutava contra Capitão América no início da década de 1970. No entanto, no Marvel Voice Pride do ano passado, a Marvel nos apresentou Logan Lewis, a prima da Tilda Johnson. No princípio, Logan era um estudante de doutorado que trabalhava em pesquisa para curar anemia usando fragmentos do cubo cósmico. Só que num belo dia, Logan acabou tendo todo o seu corpo encharcado de produtos químicos após ocorrer um acidente. E depois de encarar algumas sessões de mal-estar, ela acabou descobrindo que possuía habilidades de alteração química que lhe concedia habilidades como super força e poder de aquecer ou congelar qualquer coisa ao toque. Embora inicialmente tenha tido dúvidas sobre o que ela deveria ser após obter suas novas habilidades, com a ajuda da sua comunidade que tem apoiado bastante a mesma, Belladonna hoje se transformou numa das heroínas mais influentes e respeitadas da sua cidade. Número 18. Garoto Aranha, Marvel. Assim como vários personagens do universo dos quadrinhos, a origem do Garoto Aranha é tão trágica quanto qualquer um desses personagens. Começando como um garoto normal e terminando como uma cobaia contra sua própria vontade no laboratório de uma cientista conhecida como Doutora Monstruosidade. Por um tempo, esse cara viu-se vivendo um verdadeiro inferno nas mãos dessa vilã. Mas após conseguir escapar das garras dessa mulher doida, Bill decidiu usar suas novas habilidades para poder combater o crime e ajudar outras pessoas da sua cidade. Spider-Boy é um super-humano que possui velocidade, agilidade e uma força que vai além da compreensão humana. E diferente do Homem-Aranha que nós conhecemos, o sensor do Spider-Boy funciona como uma espécie de premonição, o que o ajuda bastante a saber quem e quando alguém estará em perigo. Garoto Aranha apareceu pela primeira vez na edição número 7 do quadrinho do Homem-Aranha de 2023, e depois de aparecer, o Garoto Aranha fez tanto sucesso que a Marvel resolveu dar ao mesmo seu próprio quadrinho. Número 19. Motoqueiro Fantasma Protetor, Marvel. Desde 1972, a presença do Motoqueiro Fantasma no universo da Marvel tem sido bastante necessária para poder lutar contra as criaturas que vivem nas sombras. Criaturas como ghouls, demônios e humanos perversos cuja humanidade já não existe mais, têm sido principais alvos desse vigilante vingador ao longo dos anos. Quando apareceu pela primeira vez, Johnny Blaze fez tanto sucesso entre fãs dos quadrinhos
que a Marvel decidiu sempre que possível trazer um novo vigilante com o mesmo visual e propósito. Bem, com exceção dessa nova versão do Motoqueiro Fantasma que a Marvel acabou de introduzir no quadrinho do Hulk. Em algum lugar esquecido por Deus em Texas, existe uma pequena cidade sem lei que tem sido alvo do mal que vive nas sombras. E a razão dessa pequena cidade ainda estar existindo deve-se ao fato de existir um protetor. E esse protetor misterioso é o Motoqueiro Fantasma Protetor. De acordo com alguns moradores dessa cidade, o homem que estava de trás desse Vingador Fantasma é um homem chamado Sal que morreu na Segunda Guerra Mundial. E desde que seu sobrinho nasceu, Sal tem aparecido através de seu moto velho sempre que sente que seu sobrinho está em perigo. E quando ele elimina quem quer que esteja ameaçando a vida de seu sobrinho, ele volta para seu túmulo. E em seguida sua moto também volta a ser velha, como se ninguém tivesse usado ela de novo. E agora vem uma pergunta. Por que um ser de tanto poder vive no fim do mundo apenas para poder proteger um garoto desconhecido por todos os fãs da Marvel? Bom, isso a Marvel ainda não respondeu. Mas como sempre, eu acredito que em breve nós saberemos. Número 20. Ash Combine. Marvel. Ash Combine são o resultado de monstro forjado em todo o multiverso para poder se tornar uma equipe de vilões que poderia enfrentar qualquer grupo de heróis, independentemente do poder e de seu universo. Sim, Ash Combine possui tudo isso de arsenal e muito mais para poder subjugar e destruir planetas inteiros sem mostrar muito esforço. E esse grupo de que eu tanto falo são compostos por 6 membros que são notavelmente poderosos, sendo eles Lord Inui, City Smith, The Dead, Alabastra, Meridian e a Cidade do Impossível. Lord Inui é um ser que pode drenar a vida de uma cidade e controlar a mesma como bem entenderem. E além de ser alguém que anda sempre entediado por se considerar muito poderoso, Lord Inui também possui um escudo impenetrável ao redor do seu corpo que lhe protege de qualquer ataque que vem de fora. E depois temos Alabastra, uma divindade que se alimenta de orações para poder se tornar mais poderoso. E apesar de parecer muito fraco, esse deus foi capaz de lutar contra Thor de igual para igual quando se encontraram pela primeira vez. E depois do deus temos City Smith, um ser que possui capacidade de torcer cidade como se fosse argila. E enquanto The Dead é um necromante que pode convocar legião de zumbis e criar ilusões. E depois temos Meridian, uma robô genocida que acredita que manter seres humanos subjugados é a única forma de proteger eles das suas próprias ações. E por último e não menos importante temos a Cidade do Impossível. Basicamente uma nave viva com capacidade de consumir e conter prisioneiros. E apesar de fazer parte desse grupo de vilões, a Cidade Impossível nunca foi um ser do mal de acordo com suas próprias palavras. Na verdade, no princípio ela era a prisão que mantinha esses vilões sob controle, antes deles dar um jeito de controlar a mesma. Mas depois dela revelar que iria se autodestruir para poder fugir das suas obrigações, os Vingadores deram um jeito de ajudar a mesma a se livrar do cara que a controlava. E depois de ser salva, e sobre o pedido dos próprios Vingadores, Cidade Impossível aceitou fazer parte do grupo dos heróis. Agora os Vingadores têm mais do que uma nave super poderosa do seu lado. Agora eles também possuem mais uma companheira vingadora. E por hoje é tudo, pessoal. Espero mesmo que todos tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueça de ajudar o canal a crescer com a sua inscrição e like.